O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti? Outros disseram isto de mim. Pilatos falou: Por acaso não sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com alegria celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, último domingo do ano litúrgico. E a Igreja quer nos fazer entender que Jesus é a finalidade última da nossa vida. Nós peregrinamos aqui na Terra para viver eternamente com nosso Senhor Jesus. E o que significa celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo? Veja, lá no início da história cristã, no ano de 325, aconteceu o primeiro concílio ecumênico da Igreja. E aqui, ecumênico significa universal. O primeiro concílio universal da Igreja. E ali se declarou que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Ele tem a mesma substância que o Pai. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E foi proclamado esse dogma, o primeiro dogma cristológico, o primeiro dogma sobre Jesus Cristo, porque havia um padre naquela época chamado Ário, que ensinava que Jesus não era Deus.
Jesus era uma criatura, a maior das criaturas, ou seja, havia uma bênção especial em Jesus, mas ele não era Deus. E a igreja, para combater esse erro, combater essa heresia de Arius, chamou a arianismo. Então a igreja conclama, o primeiro concílio foi na cidade de Nicéia, na Ásia Menor, lá em 325. E por isso nós temos o símbolo, o credo, chamado Niceno-Constantinopolitano, onde nós dizemos que Jesus é Deus. E depois de 1600 anos, a igreja, através do Papa Pio XI, conclama essa festa litúrgica para toda a igreja católica, para todo o orbe da igreja católica. E a intenção do Papa Pio XI é, de fato, fazer com que os católicos possam, todos os anos, relembrar e celebrar Jesus Cristo como Rei do Universo. Porque Ele é o Rei dos Reis. E por quê? Porque Ele é homem, mas porque é Deus. Não existe nenhum outro rei na terra que é Deus. Não existe nenhum outro rei na terra que tem a mesma substância de Deus, que é o Filho unigênito de Deus. Não há outro rei na terra que de fato ressuscitou e libertou a toda a humanidade do pecado e da morte. Por isso ele se tornou Senhor da humanidade. E por isso ele é Rei e proclamamos Jesus como Rei. O Papa teve a intenção de trazer essa festa litúrgica para combater o laicismo da época. Ou seja, já na década de 1925, o laicismo já estava tomando a Europa e também, ou seja, os demais continentes. E o que é o laicismo? O laicismo é a exclusão de Deus das realidades sociais. Não se pode falar de Deus na escola. No trabalho, a gente trabalha como se ninguém tivesse religião, nada, ou seja, não se pode ter imagens religiosas nos lugares públicos, não se pode ter crucifixo, né? Ou seja, isso é a onda do laicismo. Tirar Deus da sociedade. É a tentativa de construir uma sociedade sem Deus, sem o seu ensinamento, sem a sua doutrina, a exclusão de Deus para que reine não o Senhor, mas o ateísmo, para que reine, ou seja, a indiferença a Deus. Veja, meus irmãos, essa foi a intenção do Papa. Porque celebrando todos os anos Jesus Cristo, Rei do Universo, ele, ou seja, nos diz para que nós possamos relembrar a sociedade da necessidade de ter Deus nela. Ou seja, para que ele também reine em todos os lugares. Ele é o Rei. Assim, nós ouvimos na segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Alfa e o Ômega. E aqui o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, o Ômega, a última letra do alfabeto grego, o princípio e o fim. Ou seja, ele está presente em toda a história, porque ele é o Todo-Poderoso, ele domina todo o universo. Mas, no evangelho que nós ouvimos, Jesus estava prestes a ser pregado na cruz, a ser condenado. E
Pilatos estava como juiz de Jesus. E Pilatos então pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus diz para ele: estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto? E depois Jesus vai afirmar: o meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo não tem raiz nesse mundo, porque o reino de Jesus é um reino espiritual. Porque Jesus, ele vem estabelecer não uma ditadura, Jesus vem estabelecer a verdade. Ou seja, o reino de Jesus é um reino sobretudo da verdade. E Jesus, ele não se impõe aos seus súditos e não se impõe a ninguém para que possa aderir ao seu reino. Jesus não obriga ninguém a se curvar diante dele, porque o reino de Jesus também é um reino de amor, um reino de paz. E por quê? Porque o seu reino é um reino de amor porque ele se entregou a nós, porque ele deu a vida por nós. E, portanto, Jesus reina nos corações que se encontram com ele, que se encontram com a verdade, que se encontram com o amor. Ou seja, todo aquele que se encontra com Jesus, todo aquele que adere à sua doutrina, o seu amor se curva a ele, dizendo que ele é o Senhor da nossa vida, ele é quem rege a nossa vida, ele é quem nos direciona. E aqui, meus irmãos, a primeira pergunta que devemos fazer a cada um de nós: quem reina na minha alma? Quem reina no meu coração? É a minha vontade ou a vontade de Deus? São as minhas paixões, as minhas emoções desordenadas ou os mandamentos de Deus? São as doutrinas de novelas ou é a doutrina de Cristo? São os ensinamentos da moda ou o evangelho de Cristo? O que reina na nossa alma, meus irmãos? O que reina no nosso coração? Reinar no nosso coração significa, de fato, que colocamos o Cristo em primeiro plano na nossa vida, que queremos cumprir os seus mandamentos e nos esforçamos para isso. Quem está reinando na nossa alma? Quem está? E depois, meus irmãos, nós temos uma grande missão, e essa foi a vontade do Papa Pio XI. Nós precisamos levar para o mundo a verdade de Deus, levar para o mundo a doutrina do Evangelho, levar para o mundo o rosto de Jesus Cristo. E quando nós pensamos nos santos e santas da igreja, nós observamos que eles com a própria vida levavam Cristo. Porque quando nós olhamos para uma Santa Teresa de Calcutá, quando nós olhamos para uma Santa Dulce dos pobres, quando nós olhamos para um São Francisco de Assis, um Padre Pio, nós não vemos diferença, não vemos contradição entre eles e Jesus Cristo. Nós olhamos para a vida de Santa Teresa de Calcutá e nos recordamos de Jesus. Nós olhamos para a vida de São Francisco de Assis e pensamos, parece com Jesus. Olhamos para São João Bosco e pensamos, parece com Jesus. Ou seja, vemos claramente que Cristo reinou na vida desses homens e mulheres, porque na verdade amavam a Cristo, porque de fato se prostravam com o seu coração, com a sua alma diante de Cristo.
E é isso, meus irmãos, que nós somos chamados a fazer. Declarar que Cristo é Rei com a nossa vida. Não podemos ser contraditórios. Ou seja, dizer que somos cristãos, que Cristo reina na nossa vida, e nós agirmos como se Cristo não estivesse na nossa vida, como se nem conhecêssemos a Cristo, como se fôssemos ateus. Portanto, levar Jesus à sociedade, levar Jesus ao nosso trabalho, levar Jesus à nossa faculdade, à nossa escola, levar Jesus à nossa casa, à nossa vizinhança, é a missão de todos nós. Mas para que isso aconteça, é necessário que antes Ele reine em nosso coração, na nossa alma, na nossa vontade, nos nossos sentimentos. É necessário que Cristo reine. É necessário que Ele reine, meus irmãos. E por fim, me recordo dos mártires da Espanha. No século passado, na década de 36, quando houve a grande guerra civil espanhola, onde um governo totalitário comunista perseguiu a igreja e devastou muitos padres e religiosos daquele país. Só de padres foram mortos mais de 7.000. Dentre tantos e tantos leigos que deram a sua vida por causa de Cristo. E veja, meus irmãos, aqueles homens e mulheres tinham um lema. Quando estavam sendo fuzilados, ou quando antes de cortarem as suas cabeças, eles diziam: viva a Cristo Rei. Viva a Cristo Rei. Sobretudo, ao perdoar os algozes que os matavam, diziam: viva a Cristo Rei. Meus irmãos, após a Guerra Civil Espanhola, houve uma conversão em massa. Porque, de fato, aqueles homens e mulheres testemunharam com o seu próprio sangue que Cristo reinava na vida deles. E por isso foram capazes de dar a vida. E nós, do que somos capazes por Jesus? Às vezes não somos capazes de sair de casa para ir à missa, porque temos preguiça, porque temos coisas mais importantes a fazer, porque na verdade não queremos deixar a realidade de pecado, porque, na verdade, assim como o mundo diz hoje, nós também queremos dizer que Cristo não reina mais. Meus irmãos, voltemos o nosso coração para Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Que, de fato, Ele seja aquele que está presente na nossa alma e no nosso coração, e aquele que rege a nossa vontade e as nossas escolhas. Assim foi com a Virgem Maria, assim foi com os santos, que assim seja também conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.